Olá, muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e esse é mais um vídeo direcionado para relacionamentos amorosos. Se você tem interesse nesse tema, você vai trazer uma pessoa à sua mente, ao seu coração. É um vídeo destinado a situações de afastamento ou separação. Então pode ser ou alguém com quem você já teve um relacionamento ou alguém que você nunca teve e de alguma forma tá distante dessa pessoa. A gente vai ver aqui o que vem. Você vai trazer essa pessoa à sua mente agora, vai se concentrar e escolher uma das duas opções que eu trago para você. A opção número 1 é o tarô mitológico com a pedra hematita e a opção número 2 é o Videntes da Luz, sim, com a cianita azul. Se você precisar, pausa o vídeo para fazer essa escolha com calma. Eu vou começar com a hematita, você que escolheu a primeira opção, essa pedra. A gente vai ver aqui, então, o que essa pessoa realmente sente por você. Você deve ter visto o tema, né, no título do vídeo. Então, é isso que a gente vai investigar. O que a pessoa realmente sente. Você que se concentrou e escolheu a opção número 1. A pessoa que você traz no coração. E aí eu vou tentando encaixar ao longo da leitura as possíveis situações ou trazer aquela que me soa como mais forte, como a maior parte das pessoas, se vier. Vamos ver então. Que essa pessoa realmente sente. A gente tem o Ás de Espadas com a Torre e a Força. A primeira coisa que me vem aqui é mostrar as cartas, né? Ás de Espadas, Torre e Força. A primeira coisa que me vem aqui sobre sentimentos, em primeiro lugar, sobre sentimentos. São sentimentos confusos. É o que eu posso dizer. Por que eu digo confuso? A primeira carta sendo o Ás de Espadas é como se essa pessoa fosse, ou ela é extremamente racional, ou ela está tentando nesse momento racionalizar demais o que sente. Por quê? Já que a gente está falando de separação ou afastamento, né? A torre, ela representa exatamente isso, essa separação. Aqui, uma das coisas que eu ia falar de cara, que me veio de impressão dessa situação aqui, é ou exatamente isso, ou quase como se não tivesse jeito, aquela coisa de... foi algo mais forte, foram situações, eventos, talvez até externos, que causaram esse afastamento. É como se essa pessoa não tivesse mais nada a fazer, a não ser ter essa atitude de se afastar. Eu diria que pode ser até, por isso que eu falei, quase que como se fosse contra a vontade dessa pessoa, ou sua, também pode ser, né? Aqui está mostrando os seus sentimentos. Eu vou o tempo inteiro falar sobre a pessoa, mas veja como isso encaixa melhor. E sempre pode ser espelhado. O que você sentiu, a pessoa sentiu também. Então aqui a força, né? É uma força mais forte do que a vontade, do que a real intenção dessa pessoa, eu diria. Esse afastamento, essa situação, esse rompimento, essa quebra que existiu. E ou foi algo que causou isso, ou em consequência desse afastamento, desse rompimento, essa pessoa nesse momento, ela tá racionalizando. Foi a primeira coisa que eu comecei falando, né? Uma racionalização, um passar demais pelo mental, pensar sobre, refletir, né? Tentar tirar conclusões, ou o que aconteceu, o que eu fiz, ou o que a pessoa que é você assistindo fez, e o que eu faço com isso? O que eu tiro disso? Ou pode ser alguém que tá
levando para esse lugar de eu não posso sentir, eu preciso ser a pessoa racional dessa história e agir aqui de acordo com o que aconteceu e me manter afastado, por exemplo. Aqui tem, esse As de Espadas traz muito isso de o campo mental agindo, por isso que eu falei de confusão. O que me soa é, essa pessoa sente algo forte, mas está racionalizando, está levando para o mental. E quando você leva para o mental, aí você pode quebrar, né, isso e não dar vazão, não deixar nada acontecer nesse sentido. Vamos ver o que mais vem aqui. Mas a primeira coisa é essa. E eu diria que se você escolheu essa opção, pelo menos a maioria das pessoas, foi uma situação ou que foi aquele caso de repente a pessoa sumiu, de repente a pessoa foi embora, me largou, me abandonou e não deu satisfação. Ou a gente estava muito bem e de repente alguma coisa aconteceu e essa pessoa deu aquela reviravolta e terminou. Situações desse tipo, de algo abrupto acontecendo. Também pode ter uma outra possibilidade aqui, que não vai ser a maior parte das pessoas. E eu ainda consigo pegar isso que eu vou falar e jogar para um outro lugar, mas eu vou falar. Pode ser aqui alguém que, por exemplo, quando eu olho essa carta da força, ela traz uma questão instintiva. Então pode ser alguém que, por exemplo, se interessou por outra pessoa, se envolveu com outra pessoa e quebrou esse pacto com você, quebrou o contrato, né, o acordo que tinha com você, de alguma forma, seja através de uma traição de fato, ou através de simplesmente um afastamento em si, né, o término, de alguma forma. Inclusive, se você não tinha nada, um relacionamento oficial, né, com essa pessoa, se vocês estavam se conhecendo, se vocês estavam só saindo, né, não era nada, não tinha um acordo firmado ainda, pode ser que essa pessoa tenha sumido. Se você está aqui querendo descobrir, né, o que aconteceu, pode ser que ela tenha realmente se interessado por outra pessoa. Alguém surgiu e causou esse rompimento, mas não vai ser para todo mundo. E aí o que eu ia falar, né? Eu vou tirar mais cartas aqui, pelo menos mais duas. Eu posso ainda levar isso tudo que eu falei para um lugar interno dessa pessoa. Não necessariamente alguém que cruzou o caminho e fez ela se interessar, ele ou ela, né, se interessar. Mas pode ser apenas uma sensação, um sentimento de talvez isso não é para mim, tem algo aqui nesse relacionamento que não tá me agradando. Ela pode ter tomado essa consciência, sentido isso de alguma forma, né? De algum jeito dentro dela ela sentiu e causou esse rompimento aparentemente abrupto. Porém, volto a dizer, se a gente está falando de sentimentos, ainda é possível encaixar tudo que eu falei. É confuso, não sei bem, não sei o que sinto, não sei o que eu quero. Talvez eu sinta, mas talvez eu sinta mais por outra pessoa, eu não sei quem eu escolho. Coisas nesse sentido, essa confusão. É isso que me vem aqui com essas cartas. Uma grande confusão, tanto na mente quanto nos sentimentos dessa pessoa. 7 de paus, eu não vou aceitar essa aqui não, vou ficar só com a primeira. Vou tirar mais uma. 7 de paus. Mais confusão, mais conflito. E aqui eu vou ficar... Aqui saíram duas. Eu vou aceitar essas duas. Já que eu botei aqui, eu vou aceitar ela como fundo e ficar só com essa. Porém, por que eu tô aceitando essa aqui também? Porque essa carta, ela reforça essa, que eu ainda não falei sobre, o 7 e o 5 de paus. Elas têm a mesma energia, muito parecida. Percebe? Conflito, uma confusão, uma batalha. O 5 traz uma grande batalha acontecendo.
aqui, reforçando isso que eu acabei de falar para algumas pessoas, né? Os monstros internos dessa pessoa, a gente tem aqui esse dragão e essa luta contra esse dragão, né? Esse povo aqui tentando vencer essa luta, essa batalha. E esse dragão representando muito bem os próprios instintos, aquilo que está dentro. Pode ser aqui uma pessoa naturalmente conflituosa nesse sentido de, talvez, vou levar para uma das possibilidades, tá? Uma leitura coletiva nem sempre ela vai ler todas as situações perfeitamente, mas alguém que, por exemplo, não encerrou uma história anterior e se envolveu com você, então não entrou com os dois pés, ficou meio lá, meio cá, ainda com esses sentimentos mal trabalhados da história antiga, então não estava ali totalmente, não estava entregue, não estava 100%. Uma possibilidade. Pode ser alguém que traz questões de relacionamentos anterior, traz padrões, dores, feridas emocionais que acabam fazendo essa pessoa não se envolver plenamente. Ela tem barreiras. Esse 5 pode estar trazendo isso. Ele reforça o que eu falei sobre a confusão. Eu estou explicando um dos possíveis motivos dessa confusão. Aqui não é você. A questão aqui, você não é o problema nessa história. Não ache que você é o problema. Aqui, se a gente está olhando para a pessoa, a gente está falando de alguém que tem esse conflito interno. Então, você poderia ser a pessoa mais perfeita do mundo. Ainda ia acontecer dessa forma. Porque é algo que essa pessoa aqui que você trouxe para a mesa, ela traz dentro de si. Esse 5 me aponta para isso. Só complementando algo que eu falei no início. É possível, sim, essa pessoa ter sentimentos por você, sentimentos positivos, gostar de você, ter carinho. Até é possível ela ter em algum lugar dela a vontade de estar junto, estar perto, de, para alguns, te conhecer melhor. É muito possível. Mas aqui é como se algo fosse mais forte. Pode ser isso tudo que eu expliquei, interno, ou pode ser sentimentos por outra pessoa. Seja alguém que essa pessoa acabou de conhecer, seja uma história ainda do passado mal resolvida. Pode ser um ou outro. E aí, por que eu tô falando isso tudo? Já vou passar pelo 7 de paus, né? Falar o que eu ia falar sobre ele, mas como saiu essa carta junto, o 8 de espadas. Ela é uma carta do naipe que fala do campo mental e ela traz essa prisão. Existe uma prisão mental aqui, reforçando o conflito interno, reforçando a confusão. Pode até ter sentimentos positivos, mas é uma coisa tão embolada, tão disforme, sabe? É como se essa pessoa nem soubesse definir o que sente. Seja por você, seja por outras pessoas. E isso causa toda essa confusão aqui e respinga em você, né? De alguma forma. Você acabou tendo que... palavra que eu não gosto muito de usar, lidar com essas questões dessa pessoa porque acabou se envolvendo com ele ou com ela. E aí o 7 de paus ele já explica muito do que eu falei, né? Explica e reforça. Existe aqui uma grande confusão, uma grande batalha, um conflito acontecendo. O 7 de paus ele representa um grande conflito. E o que eu ia falar sobre essa carta podem ter, aqui ela pode estar reforçando algo que até eu já falei, podem ter outras pessoas envolvidas, seja pessoas que essa pessoa tá no momento, né, alguém que ela conheceu no meio desse caminho de vocês, podem ser pessoas do passado, fantasmas do passado assombrando, né, histórias mal resolvidas, feridas mal cicatrizadas. Podem ser, inclusive, questões de crenças e questões familiares.
nesse sentido de outras pessoas influenciando a forma como essa pessoa se comporta, influenciando a forma como essa pessoa sente, pensa, o que ela acaba fazendo, né? Como que ela age, o que ela pensa, colocando coisa na cabeça, sabe? E vou usar esse termo, não sei se é o melhor termo, mas uma pessoa mais fraca, que acaba dando ouvidos a tudo que estão falando ao redor e ouve menos a si, menos o que sente, de fato, e aí ouve o que estão falando. E nisso entra nessa grande confusão interna. Fraca nesse sentido, né? De dar mais ouvidos ao externo do que ao interno. Isso tudo acaba prejudicando a situação. Aqui, claramente, foi isso que pra mim prejudicou a situação de vocês e segue prejudicando. E por isso eu não posso dizer claramente que essa pessoa tem bons sentimentos. É possível, sim. Mas existe tanta confusão aqui junto que eu não tenho como dizer. O que eu preciso que você saiba através dessa leitura é de que essa pessoa precisa se resolver antes de qualquer coisa. E você não precisa esperar por essa pessoa, esperar que ela se resolva. Porque é a sua vida, né? Aqui é uma leitura de esclarecimento, mas eu gosto sempre de fazer leituras de empoderamento, para que você decida o que você faz a partir daqui. Você pode escolher esperar essa pessoa, com certeza, mas é mais importante você cuidar da sua vida, seguir a sua vida e se fortalecer. Não querer ajudar, por exemplo, querer fazer por onde ajudar essa pessoa a se tornar mais forte, emocionalmente, mentalmente mais forte. Não é o seu trabalho, é o trabalho único e exclusivo da pessoa. O seu é fazer o mesmo por você. Gosto sempre de dizer essas coisas, que as minhas leituras são sempre nesse lugar. Vou pegar uma última carta aqui Então, caíram várias cartas, todas viradas para baixo. Todas aqui, ó, viradas assim. E só uma virada para cima. E é ela que eu vou aceitar. Posso até tirar mais, mas eu vou começar com ela. Embaraços e dificuldades. Porque eu acho que não foi à toa que virou isso. Eu tô falando exatamente disso. A situação é embaraçosa, a situação tá um grande nó entre vocês. Não é possível eu chegar aqui e dizer o que essa pessoa sente, porque é um grande nó, é um grande novelo, um bolo que não dá pra puxar um fio ainda, pelo menos, não dá ainda. E o que isso traz, na verdade, pra sua vida é exatamente isso aqui, embaraços e dificuldades. Acabei de falar, você não precisa se manter nessa situação, se manter esperançosa até. Infelizmente, é algo que eu preciso dizer. O melhor que você pode fazer nessa situação em relação a essa pessoa é não criar expectativas, não ter esperanças de que algo vá mudar nesse momento. Aqui é como se fossem várias... A sensação que eu tenho é como se essa pessoa fosse feita de várias camadas, de muita dor, muita ferida, muitas questões mal resolvidas, tem muita informação, muita influência. Pode não ser tudo junto, né? Como eu disse, eu tô lendo coletivamente uma energia. Então pode ser algo que seja um ponto, uma questão que está atrapalhando tudo, mas ainda assim é uma questão. E isso gera a sua vida ficar amarrada. De alguma forma você está se amarrando, você está se prendendo. Aqui essa corda representa esse amarrar-se a uma situação, a uma história, a uma pessoa que você não sabe quando ou se ela vai desamarrar a si mesma. Então, volto a dizer, é uma escolha sua. Ficar nessa expectativa, ou seguir a sua vida. Seguir a vida no sentido de você pode até no futuro voltar a encontrar com essa pessoa e os dois estarem em momentos diferentes. Mas é o agora. O que você faz ouvindo isso? O que você faz? Pra você tudo bem esperar? Passar meses, anos esperando alguém se resolver? É isso. Não vou
me aprofundar mais. Não vou nem pegar outra carta, eu vou pegar uma mensagem final aqui com esse oráculo. Vou trazer uma frase, nem vou explicar muito, eu só vou trazer a frase, viro aqui. A carta dos enamorados. O compromisso. Os conflitos guardam aprendizados para o seu crescimento pessoal. Foca. Essa é a mensagem final para você, a frase que eu deixo para você refletir sobre ela, como ela se encaixa, como a energia dos enamorados aqui do compromisso se conecta à sua história. Essa frase, essa carta, ela se encaixa muito bem em tudo que eu falei sobre essa pessoa. Fica a reflexão para você. Espero ter contribuído de alguma forma para você ganhar um pouco mais de clareza sobre a situação que você está. Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição do vídeo para a gente entender o seu momento, a sua situação, enfim, e o seu futuro, se você quiser dar passos mais assertivos em direção a um futuro melhor. Entre em contato comigo que a gente agenda. Te convido a se inscrever nesse canal, caso você ainda não tenha feito isso, ativando as notificações, porque senão o YouTube não vai te contar quando tem vídeo novo. E é isso, espero você aqui para mais um vídeo. Até lá. Vou para o grupo 2, você que escolheu a cianita, não foca de jeito nenhum. Cianita azul. Vamos ver aqui. Como você viu no título do vídeo, eu acho que eu não falei no início da gravação, no início do vídeo, mas a gente vai investigar o que a pessoa que você pensou, alguém que você traz no coração, sente por você. Alguém de quem você está afastado, seja por um término, seja de fato por um afastamento temporário, por alguma necessidade. Estou usando aqui com você esse tarô, o Vidente da Luz, e aí a gente vai ver então o que essa pessoa sente em relação a você, quais são os reais sentimentos dessa pessoa. Muitas cartas. 9 de espadas. Começamos muito parecido com o primeiro grupo. Se você tá vindo de lá, é isso. Talvez seja um reforço. Aqui, a gente já tem 2 noves. Eu vou tirar mais 2 cartas e vou falar de todas juntas, só para eu entender se de fato é uma complementação, mas eu acho que não. A gente tem 9 de espadas, com uma energia que fala bastante sobre dúvidas ou ansiedade, um processo mental exaustivo de alguém que chega às vezes até perder noites de sono pensando sobre. Porém, presta atenção que estamos falando sobre pensar sobre algo, não sentir algo. Então aqui, por isso que eu falei que a gente começou parecido com o primeiro grupo, é uma energia muito parecida com as primeiras cartas de lá. Aqui é um pouquinho diferente. A gente tem até uma mesma carta que saiu lá, o 5 de paus. Traz uma certa confusão aqui acontecendo. Só que o que essas cartas me trazem, já que estamos falando de sentimentos, é essa pessoa, ela aqui, eu não vou a princípio falar talvez sobre o que aconteceu entre vocês, porque pode ser um grupo de pessoas que nunca teve nada. Você nunca teve nada com essa pessoa. E exatamente o que acontece aqui é que alguém que sim fica pensando, sente algo. Talvez essa pessoa até sinta que você é uma pessoa bastante especial. Você é alguém, aqui é como se você fosse o baú do tesouro, você fosse o tesouro encontrado por essa pessoa. Porém, pode ser, aí sim, trazendo um pouquinho da leitura número 1, alguém que
Ou, nesse momento, tá numa transição, alguém que tá finalizando uma história com outra pessoa, ainda tá meio se curando de algo. Porque esse 5 de paus traz isso. Perdão. Ele traz esse certo conflito interno, essa confusão, uma confusão mental aqui acontecendo. Eu não sei o que eu penso, eu não sei o que eu sinto, eu não sei o que eu quero sentir, o que eu quero fazer. Eu sinto aqui, de alguma forma, uma conexão ou uma atração à pessoa em relação a você. Eu sinto isso, mas eu, ao mesmo tempo, meio que não sei o que eu faço com isso. A gente tem o 4 de paus aqui, existe um grande desejo, a conexão que eu faço dessas duas cartas. Existe um grande desejo dessa pessoa de explorar algo com você, né, de conhecer. Por isso que eu acredito que aqui seja um grupo de pessoas que, a maioria pelo menos, não teve um relacionamento de fato com essa pessoa que trouxe. Mas é nesse sentido, alguém que quer explorar, quer conhecer, quer descobrir o que pode ser. Mas tem algo causando esse conflito, causando esse excesso de razão, esse excesso de pensar sobre aqui que esse 9 traz. E aí eu não sei exatamente o que é. Pode ser, sim, histórias, né? Uma história sendo finalizada. Pode ser, eu falo não sei porque pode ser muitas coisas, né? Uma leitura coletiva. Pode ser uma história ainda não finalizada. Podem ser feridas de outros relacionamentos. Pode ser apenas alguém, vou dar um exemplo aqui, alguém que escolheu seguir só, tá focando, sei lá, na carreira, tá focando na vida profissional e não tava afim de se envolver com ninguém. De repente encontra alguém que soou interessante, pareceu interessante. E aí agora, o que eu faço? Me entrego a isso ou sigo aqui no meu propósito de não entrar em histórias, não me envolver com pessoas? Pode ser isso também. Aqui, por que eu tô falando isso tudo? A gente tem aqui, primeiro de tudo, no fundo, já que eu li o fundo no primeiro grupo, eu vou ler aqui também, 2 de ouros. 2 de ouros é uma carta, esperar focar. 2 de ouros é uma carta que traz uma energia que fala de escolha. Existe uma decisão, uma escolha que precisa ser tomada aqui. Eu tenho, principalmente nesse último exemplo que eu trouxe, eu tenho essas duas possibilidades. Ou focar na minha carreira, ainda mais sendo uma carta de ouros, né? Focar na minha carreira, na minha vida profissional, ou me lançar num relacionamento, porque eu sou uma pessoa só. Eu vou precisar dividir a minha atenção. Eu quero fazer isso agora? Eu quero fazer isso nesse momento? É válido? O que eu perco se eu deixar o relacionamento de lado e focar na minha carreira? Ou o que eu perco se eu foco na minha carreira, se eu foco no relacionamento e deixo de dar 100% da minha atenção para minha vida profissional? Existe esse tipo de conflito aqui. Uma das possibilidades, né? E por que eu tô falando isso tudo? A última carta que saiu aqui é a carta do eremita. E eu poderia falar que, além do eremita, a gente tem essa energia desse 9. É uma pessoa aqui, né? Uma pessoa. Aqui tem até o desenho como se fosse uma cama. Alguém que à noite perde noites de sono. Sozinha pensando. O 9 de copas é alguém só. É alguém que sozinho alcançou aquilo que queria. Alcançou os próprios objetivos. E lembra que eu falei sobre o tesouro, né? Pode ser que essa pessoa te veja dessa forma, mas pode ser, como eu acabei de dizer no exemplo, alguém, não acredito que usei esse exemplo à toa, alguém que está dividido entre essas duas questões. Por exemplo, e por que eu tô falando isso tudo? O eremita é uma energia de uma pessoa solitária. É alguém que escolheu se recolher para se trabalhar, para se encontrar. Encontrar a própria luz, encontrar o caminho de si, o caminho para si, para a própria essência. Então, isso reforça para mim essa história dessa pessoa que está nesse momento
escolhendo se recolher, escolhendo olhar para si, ao invés de se dividir, ao invés de dividir a atenção com outra pessoa, por exemplo. E por que eu tô falando isso tudo, né? Sentimentos aqui, eu não posso dizer, assim como no primeiro grupo, eu não posso dizer que existem sentimentos profundos por você. Existe um interesse, existe essa pessoa enxerga um potencial, porque a gente tem esse 9 de copas que eu já mostrei e o 4 de paus. É uma carta que fala de celebração, de solidez, de construção de algo sólido. No tarô do Osho se chama participação. São as partes que formam uma engrenagem. Aqui, se a engrenagem, né, a gente olhar como relacionamento em si, são as duas partes que se encaixam e trabalham juntas para construir algo. Então, essa pessoa enxerga potencial, sim, em você. E eu acredito que esse potencial que ela enxerga, ele ou ela, né, enxerga, é o que causa todo esse conflito que eu falei antes. Inclusive, falei sobre esse 5, né? É uma carta que, pra mim, fala sobre caminhos, muitas vezes. Não só a batalha em si, a batalha interna, o conflito interno, mas sobre caminhos. Eu vejo aqui a figura dessa carta nesse tarô, falando sobre direções. Eu posso fazer isso, mas eu posso fazer isso, eu posso ir por ali. Eu preciso só escolher. Por onde eu vou seguir? Eu não sei. Eu ainda não sei, eu não tenho a resposta. E eu acredito que... Por que eu tô falando isso tudo, né? Sobre os sentimentos. Eu não posso dizer que é algo profundo, porque, como eu disse, pra mim, a maioria aqui não teve ainda um relacionamento com essa pessoa. Ou se teve, foi algo breve, foi algo que não se aprofundou. Porém, apesar disso, se essa pessoa não visse potencial em você, não visse você como alguém interessante, não existiria a dúvida. Ela nem ia pensar sobre isso. Não iam sair essas cartas aqui, sairiam outras cartas. Então eu acredito que existe sim essa visão em potencial, né? Do potencial que você traz, que você desperta, que você mostra. Mas existe essa confusão de não sei o que eu faço com isso. É um conflito, uma confusão interna completamente diferente do primeiro grupo. Completamente. Se você está assistindo as duas, aí sim pode ser realmente um complemento uma com a outra aqui. Pode ser a sequência, né, da leitura. Mas se você só escolheu essa aqui, se você só chegou aqui, é de fato completamente diferente a energia. O primeiro grupo tinha uma energia muito mais pesada. Vou pegar mais uma carta aqui com esse baralho. Pra você do grupo 2. Que mais sobre os sentimentos dessa pessoa, né? Os reais sentimentos dessa pessoa. Eu gosto de tirar as cartas, usar as cartas que pulam por isso. Porque não fui eu que escolhi. A carta que saiu foi Grande Amor. Volto a dizer, pode ser que essa pessoa te enxergue como potencial para isso, para se tornar uma conexão forte, sólida, profunda. Um grande amor, realmente. Aqui. Perdão. Aqui. Se você tá assistindo e de fato você já teve um relacionamento com essa pessoa, houve um término, houve um afastamento, não um término de não quero mais, mas algo aconteceu que foi necessário o afastamento por algum motivo, aí sim a gente tá falando aqui de sentimentos reais, sentimentos fortes até, eu diria. Porque, inclusive, por serem fortes e reais, é o que causa essa dor até interna, né? Essa dor dentro dessa pessoa de eu não sei o que eu faço. Eu quero estar junto, eu quero me reaproximar, mas eu tenho outras coisas aqui me atrapalhando, me prejudicando.
seja um profissional, inclusive falando nisso, óbvio que não vai ser para todo mundo, mas aqui pode ser uma questão de alguém que se afastou por uma necessidade, como eu disse, profissional. E aí, ou vai estar nesse processo de fazer essa mudança para longe e não sabe o que faz, né? Pode ser isso. Por quê? Quando a gente tem o eremita, é aquele que tá sozinho, né? Então, é alguém que sente, mas por algum motivo tem essa necessidade de estar só nesse momento. Então, eu tenho a vontade de estar junto, eu vejo potencial, mas algo me impede. Algo, nesse momento, me faz precisar ficar sozinho e não junto dessa pessoa. Você, no caso, né? Que tá assistindo. Vou pegar mais uma. Não. Vou pegar uma mensagem final aqui com esse oráculo. Acho que é isso. Os sentimentos dessa pessoa são bons. Por você, sim. São conflituosos apenas nesse sentido de tem mais coisa envolvida aqui. E não é algo simples, não é algo bobo, sabe? Aqui pode ser uma questão mesmo de ou profissional ou da vida em si, né? Aquele momento em que, até como eu disse antes, pode ser que essa pessoa esteja encerrando um outro relacionamento e não tem aquela coisa assim, se for esse o caso. Não existe mais sentimentos por essa outra pessoa. É alguém que sente algo de fato por você, mas existem questões ainda a serem resolvidas lá. E então, exatamente por ter sentimentos verdadeiros aqui, né, ou potencial para existirem sentimentos verdadeiros, acredito que seja uma pessoa que, se for esse o caso, de ser alguém que tá em um outro relacionamento, finalizando esse relacionamento, é alguém que não vai querer fazer besteira, sabe? Não vai querer atropelar as coisas e fazer de qualquer jeito e te envolver numa situação ainda não terminada. É alguém que vai buscar primeiro resolver essa situação para depois estar livre. É isso. Então aí depende, né, do seu caso, da sua situação e da pessoa. Vou pegar uma mensagem final aqui. Essa. A carta do carro. Os caminhos se abrem quando você retorna ao seu centro e confia na sua capacidade de liderar a sua vida. Trago essa frase para que você reflita sobre ela. Não vou nem falar muito a respeito, não era essa a minha intenção, foi isso que eu fiz no primeiro grupo. Mas ela se conecta, a ideia da carta do carro se conecta muito aqui, tanto para você quanto para a pessoa, né? É uma mensagem que fala sobre essa pessoa encontrando a própria força para direcionar a vida, para fazer e viver aquilo que realmente quer, aquilo que faz sentido para si. Mas é uma frase, uma carta que também fala para você. E é muito parecido, eu vou falar aqui algo muito parecido com o que eu falei no primeiro grupo, que é: você não precisa pagar para ver, esperar para ver, esperar essa pessoa. Aqui, muito diferente da minha intenção ao falar isso no primeiro grupo, porque lá eu falei assim, a mensagem é: não crie expectativas de que a história vai mudar. Então segue a sua vida, toque sua vida, faça algo por você. Aqui é um pouquinho diferente a mensagem, isso ainda é válido. Mas o que eu preciso dizer para você é: se você escolher aguardar, esperar por essa pessoa, tá tudo certo. É possível que vocês ainda venham a viver, é bem possível. É claro que depende de uma coisinha chamada livre-arbítrio, né? As escolhas pessoais dessa pessoa. Porque ela pode, um belo dia, do nada, decidir que não quer mais, né? E aí você esperou em vão. É possível? Sempre é.
Mas não tem problema você decidir esperar para ver o que acontece. O ponto-chave aqui tá no que você faz enquanto você espera. Isso é o principal. É o quanto você se trabalha, quanto você se fortalece, o quanto você se conhece, trabalha o seu autoconhecimento, trabalha para se conhecer, para se reconhecer, para encontrar a sua força, o seu poder pessoal, seu amor próprio também. Quanto você trabalha isso tudo e quanto você vai descobrindo sobre si. Não é que você está sentada esperando por alguém. Você só está olhando para si. Percebe como é diferente? Esse é o trabalho ideal para você fazer. Não é o trabalho de espera em si. A espera passiva, né? Por uma decisão de alguém de fora, de alguém que é externo. Uma decisão externa a você. Aqui são as suas decisões, daquilo que você faz com a sua vida, com o seu dia a dia. O quanto você fortalece a sua autoconfiança e a sua capacidade de liderar a sua própria vida. É isso que essa frase traz. Assim, você descobre aí, talvez, um outro caminho para si, ou você reforça, reafirma e firma esse compromisso que você deseja, talvez com essa pessoa, você ganha força. Mas o foco não está na pessoa, o foco está em você, sempre. Como eu disse no primeiro grupo, repito aqui, esse é sempre o objetivo dos meus vídeos, sejam eles quais forem, né? Até os de relacionamento. É trazer a sua força de volta para as suas mãos. Então a leitura sempre acaba indo por esse rumo. Se você gosta das minhas leituras, eu te convido inclusive a se inscrever no canal, caso você não tenha feito isso. E se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição do vídeo. A gente pode investigar a sua energia, o seu momento e o seu futuro, para que você decida, tenha mais assertividade e tome decisões melhores para criar o futuro que você deseja viver, né? É isso. Espero você no próximo vídeo. Até lá!